já a conferência a cargo do professor Richard Xavier Dante, cujo tema é a lei da ficha limpa e os abusos do poder econômico. O professor Richard Xavier Dante, graduado em Direito e mestre em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros, doutorando pela Universidade de Buenos Aires, juiz de Direito, diretor do Foro da Comarca de Montes Claros. Atualmente, professor da Universidade Estadual de Montes Claros e da Faculdade de Direito de Santo Agostinho de Montes Claros, dos cursos de graduação e pós-graduação. Se eu fosse falar, né, toda a trajetória do professor Richard, certamente eu usaria todo o dobro do tempo que ele tem para proferir sua palestra, por isso vou me abster de tanto. Professor. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer as palavras de apresentação. Naturalmente, o professor João Adilson se refere aí à falta de tempo para viver e não à idade. Eu quero saudar os dois componentes da mesa, o professor João Adilson, amigo de longa data, compadre, foi do escritório. Eu também teria muito a dizer da amizade, que essa singela homenagem inicial. Eu espero que todos tenham ouvido a palestra do professor Israel de Caraceiro, professor doutor, com o mesmo envelhecimento e atenção que eu escutei. Realmente é um assunto da maior importância, são pesquisas feitas ao longo de muito tempo e uma contribuição relevantíssima, professor. Eu agradeço muito a sua contribuição neste congresso. Quero saudar também os colegas aqui presentes, a professora da casa Solange, que está ausente por um tempo, o professor Elton, o professor Edson, o professor Valdir, a professora Kelly, a professora Janaína, todos os demais professores que se sintam saudados. Uma homenagem especial aos alunos. Eu costumo dizer que na trajetória de qualquer vida humana, as pessoas contam mais do que qualquer outra coisa. E além da família e dos amigos, eu devo muito aos alunos. Muito do que sou e muito do que quero ser, exatamente em função desse convívio que é muito gratificante e saudável para mim. Uma saudação especial também a Fernanda, Ana Cecília e Marcilene, agradecendo pela presença. Falar sobre a lei da ficha limpa, sobre registro de candidatura, sobre evolução do combate ao abuso de poder econômico no Brasil, é alguma coisa que julgo muito importante. Mas podem ficar tranquilos que eu não vou tomar muito tempo, serão 30 minutos, no máximo 40, para que a gente possa abordar o assunto aqui. Eu, fazendo uma pesquisa na internet, pude ver que a lei da ficha limpa está entre os 10 assuntos mais comentados do país. Parece que as notícias sobre a lei da ficha limpa foram mais visitadas do que as fotos de uma atriz desavisada na internet. Tiveram mais de 198 mil seguidores no Twitter. E esse assunto realmente é muito importante para a sociedade. Nós tivemos, ao longo de 20 anos no Brasil, uma evolução muito significativa no que diz respeito ao aperfeiçoamento, à ampliação das regras do sistema eleitoral. Isso vem acontecendo gradativamente e existe uma tendência muito forte de que essas regras possam se aperfeiçoar, e é preciso que nós paremos e possamos refletir sobre a importância desse aperfeiçoamento. Eu costumo dizer, a professora Carmela esteve conosco aqui cantando a arte de espaços de construção, que nós temos que abrir sim muitos espaços de construção, espaços múltiplos numa sociedade sequer democrática. Mas é necessário que nós tenhamos a devida atenção também para o necessário aperfeiçoamento institucional, que há de se fazer para e passo com a criação desses espaços. E, pensando nisso, uma primeira reflexão que eu daria, antes mesmo de entrar no tema e depois dessas notícias, é para que nós possamos pensar, nós juristas sempre em formação,
qual é o papel do jurista numa sociedade democrática? Qual é a função específica do jurista? Eu costumo repetir em sala de aula que a função do jurista é verificar se uma determinada norma tem um determinado conteúdo e se é possível autorizar o uso da força para compelir alguém que não observou devidamente a norma a observá-la. Ou seja, nós é que legitimamos o uso da força. E força que sempre se traduz em algo indesejável. O ideal é que as pessoas pudessem cumprir a lei sem que fosse necessária a força. Então, a função do jurista é muito importante. Nós temos que ter um cuidado muito grande, e os sociólogos nos alertam muito para isso, e não legitimarmos determinadas condutas, porque isso é um risco muito grande. O professor Djalma Pinto, com muita propriedade, dizia isso aqui de manhã, da necessidade de uma reflexão e a necessidade de uma consciência maior sobre algumas questões. A questão da educação cívica, como ele bem tocou aqui nessa manhã. Então, nós temos realmente que refletir bastante sobre isso. E eu, fazendo algumas leituras, ainda quando pensava em uma dissertação de mestrado, eu cheguei à conclusão que o mais importante para a nossa reflexão é o aperfeiçoamento do processo de escolha de governantes. Porque quase todos os problemas passam por esse problema inicial. Se nós resolvêssemos com adequação aquilo que a Constituição preconiza, como uma eleição, uma escolha que seja dentro da normalidade, observando a regra da moralidade e da probidade, nós poderíamos ter efetivamente representantes que cumpram um papel de escolher o que se chama de bem comum. Obviamente que isso não dispensa jamais a participação de todos para que esses representantes possam depois efetivamente sofrer influência, sentir a influência do eleitor, do cidadão que participa. Participação que se faz em várias esferas. Boa parte dos problemas que nós vivenciamos no Brasil, sobretudo problemas de miséria, de desigualdade, de falta de solidariedade, poderiam ser resolvidos se nós tivéssemos no Congresso Nacional, também no Executivo, efetivamente representantes eleitos legitimamente. Então, há uma necessidade urgente de que nós possamos trabalhar nessa questão. Se nós pensarmos, por exemplo, o que aconteceu primeiramente na Constituição de 88? Na Constituição de 88, nós tivemos uma discussão muito importante sobre as regras do processo eleitoral, e no artigo 14, no parágrafo 9 da Constituição Federal de 88, nós tivemos a possibilidade de estabelecer determinadas regras que disciplinassem situações em que nós poderíamos filtrar a participação de determinados candidatos. Determinadas pessoas não poderiam se apresentar ao eleitor caso ele tivesse incorrido numa conduta que não fosse recomendável. A Constituição já traz alguns casos de inelegibilidade por situação de parentesco. E é preciso que a gente saiba quais são esses casos e por que desses casos. A primeira situação, desde a Constituição Republicana de 1891, nós temos uma regra extremamente importante. Não é possível a reeleição no nosso sistema eleitoral. E a regra é muito simples. Nós fizemos uma migração de um regime monárquico para um regime republicano. No regime republicano, há necessidade de que todas as pessoas possam participar da vida pública e construir o que é público. Porque o que é público é de todos. E aí todos têm o direito, como cidadão soberano, de participar dessa construção. Nós não queríamos a ideia de que alguém pudesse eleger porque era filho de outro, a ideia de hereditariedade própria da monarquia. E não havia reeleição. Reeleição que, de triste memória, aconteceu em tempos recentes no Brasil. Então, esse processo que começa com a Constituição Republicana de 1891 vem se desenrolando ao longo do tempo. Um outro marco importantíssimo no processo de aperfeiçoamento, o ano de 1932, com a criação da Justiça Eleitoral. A mulher conquista o direito de voto, e a gente tem, na Constituição seguinte, de 34, o professor Edson comentou sobre essa Constituição,
a possibilidade de criação de circunscrições eleitorais. Já havia aí a previsão de algumas inelegibilidades, sobretudo em razão de parentesco. E a inelegibilidade para a reeleição. Quem for titular de cargo executivo não poderia concorrer à reeleição. Está lá no artigo 106, segundo da Constituição de 84. Depois, nós fazemos um salto grande aí, apenas por questão de tempo. Certa feita, sentado ao lado do professor Edson, num evento eleitoral, e um professor que tinha 30 minutos para falar, começou a falar das ordenações. Aí todo mundo olhou assim, que horas que termina? E o professor Edson, né, com o espírito que é próprio, disse assim, ó, poderia ser pior. Ele poderia ter dito assim, primeiro houve uma explosão. Podem ficar tranquilos, eu já chego na Constituição de 88 e chego aqui rápido. Então, os princípios da Constituição de 88 já enunciados aqui, são 4 princípios extremamente importantes e necessariamente interligados. O primeiro princípio é o princípio da moralidade. Ou seja, aquele que quer se candidatar a um cargo público, necessariamente, ele precisa ter uma conduta na vida pública e privada adequada que o recomende ao exercício de um cargo público e, sobretudo, à guarda do dinheiro público. Se ele tiver uma conduta inadequada, e o professor Edson dizia isso muito bem, a lei da ficha limpa, embora amplie bastante os casos em que o sujeito não pode ser candidato, em que a pessoa não pode se apresentar como candidato, porque teve uma conduta inadequada, chamada causa de inelegibilidade, ela não prevê todos os casos. E citou um exemplo aqui da situação da pessoa que não paga conta, que faz compromisso e não cumpre, não está na lei da ficha limpa, não está na lei complementar 64 das inelegibilidades, mas o cidadão atento pode, verificando que essa pessoa, afastá-lo da possibilidade de exercício de um cargo público. Então, nada substitui, e a professora Carmen Lúcia, né, a ministra Carmen Lúcia, né, disse isso, o professor Edson disse aqui, disse mais, eu vou trazer uma citação dela, quando do voto, né, no julgamento da JDC 29 e 30, também da ADI, no sentido de que ninguém substitui o cidadão. O cidadão, o eleitor, tem que ser também ficha limpa. Ele também tem a necessidade de exigir do próprio candidato, mesmo antes que ele se torne candidato, uma conduta adequada, sob pena de não poder se apresentar como candidato. Ele não tem a honra necessária. O direito de se candidatar é chamado de jus honorum. É o direito de se apresentar ao cidadão. E esse direito alguns não possuem. Isso não necessariamente é uma pena. Em alguns casos, sim, são desvios de conduta e há uma sanção, mas nem sempre é uma pena. Nós tivemos também, na Constituição, a previsão da possibilidade de edição de lei complementar. Foi o que aconteceu em 1990, com a lei complementar 64. Posteriormente, nós tivemos a edição de algumas legislações que ampliaram os casos. A lei complementar 81 e agora a lei complementar 135, que é de 2010. E nós temos a previsão, nessa legislação, de alguns instrumentos processuais que garantem a cada partido político, candidato, ao próprio Ministério Público, as coligações que se formarem para as eleições, a possibilidade de denunciar casos de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, de uso indevido dos meios de comunicação. São casos de violações da norma eleitoral para que a Justiça Eleitoral possa tomar essa providência. Então, hoje nós tivemos um avanço significativo nos casos, mas mais importante, no processo que se escolhe para que depois nós possamos tornar efetiva essa sanção, a sanção de inelegibilidade. Então, ao longo desse período, nós tivemos uma lei que foi criada para evitar o casuísmo em matéria eleitoral. Anteriormente, nós, no Brasil, víamos uma lei nova a cada eleição. Isso significava que os interesses da hora, interesses nem sempre coincidentes com o interesse da população como um todo, eram escolhidos para que aquela lei fosse editada. Então, nós tivemos a edição da lei complementar, da lei 9504, a lei ordinária, de 97, a lei das eleições, e nós tivemos a possibilidade de regras permanentes. Isso facilita muito para todos os envolvidos, para o eleitor, facilita para o candidato, para os partidos de coligações e, sobretudo, facilita para a Justiça Eleitoral, para que ela possa fazer cumprir as regras. Nós tivemos também, já em 2006, uma importante legislação, a Lei 11.300, que modificou
algumas regras. Eu vou citar duas importantíssimas aqui. A proibição de distribuição de qualquer tipo de brinde. E a proibição também de propaganda mediante outdoor e os famigerados showmícios. Aqueles candidatos que tinham poder maior, poder econômico maior, eles conseguiam trazer em prejuízo dos candidatos que não tinham condição de fazer. Isso acabava gerando a quebra da isonomia. E um candidato que tivesse mais dinheiro acabava se elegendo. Obviamente que a base do sistema eleitoral e a base do próprio sistema democrático significa que a ideia de soberania exige que o maior poder, o poder sem contraste na ordem interna, não é, como se diz aí, né, teoricamente, seja o poder político. Nenhum poder pode se sobrepor ao poder político. Se nós tivermos uma sobreposição de algum poder com o poder econômico, hoje foi dito aqui de manhã o poder da mídia, nós temos uma inversão dos próprios valores, dos dois sistemas, tanto democrático quanto republicano. E aí nós continuamos a manter o mesmo status quo. Porque nós vivemos num país de desigualdade, de falta de oportunidade, de um problema sério de distribuição de recursos, de oportunidade de participação, vivemos. Mas para mudar esse quadro, nós precisamos alterar primeiro as regras que nos fazem escolher representantes e depois aperfeiçoar o modo de atuação desses representantes, para que a gente possa influir nas discussões, nas decisões que eles vão tomar em cada situação. No ano de 2009, nós tivemos uma outra lei importante, a Lei 2039. O professor Edson comentou aqui, eu vou me dispensar do comentário, não sei se alguns podem não estar aqui. A principal modificação foi uma ação afirmativa no sentido de garantir pelo menos 30% da candidatura, né, diante do sexo, 30% de um e 70% de outro. Foi discutido aqui de manhã a dificuldade para a Justiça Eleitoral de filtrar caso os partidos políticos não observem essa regra. E aí nós vamos ter realmente uma situação muito difícil. Eu quero dar um exemplo, usar o mesmo exemplo. O partido apresenta 10 candidatos, 8, né, do sexo masculino e 2 mulheres apenas. Então ele, como é que faz? Ele preconiza a ideia de indeferimento de toda a lista. Parece-me que é uma solução um pouco rigorosa demais, não me parece razoável. Comentava que talvez seja o caso de um critério objetivo. Existe na lei um critério objetivo para o caso de algum pátio, com alguma solução, o candidato tiver mais idade. É uma regra. Isso vai se construir agora no processo. Mas essa é uma dificuldade caso os partidos não observem. Caso eles já não façam nas convenções de partido a definição de quem serão os candidatos beneficiados, caso isso aconteça. O que a Lei Complementar 135 trouxe de mais importante? A primeira regra mais importante foi a modificação, uniformização do prazo de inelegibilidades. Esses prazos variavam de 3, 4, 5 anos, esses prazos todos foram ficados em 8 anos. Aí já começa a aparecer a severidade no prazo da conduta que gera a inelegibilidade. Porque anteriormente, quando o candidato era penalizado com a sanção, eles não concorriam na primeira eleição seguinte, no prazo de 3 anos, e na eleição para a qual ele normalmente concorria, ele voltava a concorrer. Então a sanção praticamente se esvaziava. Agora, com os 8 anos, nós temos uma sanção muito mais longa, e a contagem dos prazos vai variar. Como o professor Edson diz, no caso de condenação criminal, nós podemos ficar aí muito tempo. Ele deu um exemplo de 28 anos, talvez seja um argumento aí absurdo, mas só para ilustrar a situação, para que possamos entender, mas 10, 15, 20 anos serão os prazos mesmo, em função da contagem. A partir da decisão do trânsito julgado, a partir da decisão colegiada, que gera a inelegibilidade, até o trânsito julgado, a inelegibilidade, depois do trânsito julgado, até a extinção da pena, a suspensão dos direitos políticos, regra do artigo 15, terceiro da Constituição Federal, e posteriormente, a partir da extinção da pena, nós teremos 8 anos. Essa foi a interpretação que se deu no Supremo Tribunal Federal, embora houve alguns ministros que não quisessem modificar o Luiz Fux, por exemplo, criando aquela possibilidade de descontar. Na lei de execução penal, se chama detração, cria uma detração eleitoral.
Um outro aspecto importante foi exatamente na contagem dos prazos. A lei trouxe a regra explícita. Não se deixou mais para a jurisprudência fazer essa orientação. E aí a ideia é mais importante, um trato mais severo das condutas que implicam inelegibilidade. Quais são os casos? Vou passar rapidamente por alguns, vou me deter aqui um pouco mais. O primeiro caso é a perda do mandato executivo e também a perda do mandato legislativo. Eram 3 por 8 anos. Para as eleições em que houve a decretação da perda, mais 8 anos subsequentes ao término do mandato, para o qual o candidato foi eleito. Os casos de abuso de poder econômico e político também houve um aumento para 8 anos. Agora não se exige mais o trânsito julgado da condenação, basta que haja decisão proferida por órgão judicial colegiado, tal como acontece na condenação criminal, e também no caso de 8 anos, para a eleição e mais 8 anos seguintes. Condenação criminal, a condenação criminal foi muito comentada hoje de manhã. No caso de crimes eleitorais, a lei fez uma restrição, somente aqueles em que houver previsão de pena privativa de liberdade. Também, lembrando, não há exigência mais de trânsito em julgado. Aqui tem uma discussão teórica importante, que diz respeito a se a inelegibilidade é na pena ou não. E aí, a gente lembra o seguinte: toda consequência atribuída a uma determinada conduta é chamada de sanção. Isso é, sim, tecnicamente. A lei natural é necessária. A lei humana, ela depende de uma atribuição. Nós atribuímos o efeito. O professor Elton falou isso muito bem aqui, explicando o direito penal. A consequência de, por exemplo, a conduta ser crime ou não, ela é estabelecida na medida em que nós, como sociedade, estabelecemos determinadas condutas que são desejáveis e outras que são indesejáveis. Aquelas que são desejáveis, nós estabelecemos sanções mais severas. Aquelas que são desejáveis, o professor bem lembrou, nós estabelecemos sanções que são chamadas, sanções, como o Bob diz, premiais. Ou seja, nós estimulamos aquela conduta porque interessa-nos o resultado, a consequência. Poderíamos dar exemplo, mas vamos adiante aqui, isso é bem objetivo. Então, não é pena, é uma situação em que se sacrifica o direito individual em prol do interesse coletivo. Isso o professor Edson explicou muito bem. Não é uma pena no sentido do direito penal. A pergunta que se faz, a pergunta que se fez no julgamento do Supremo é: o princípio da presunção de não culpabilidade aplica-se só à esfera penal? Obviamente que a resposta é negativa. Obviamente que a resposta é negativa. Mas parece-me que não há como nós elegemos uma determinada conduta, como se ela pudesse cair do céu ou estar escrita em algum lugar como se pensava no direito natural. O direito é positivo. E mesmo que nós tenhamos o pensamento pós-positivista, as conquistas do positivismo são importantes. Algumas delas muito importantes. E entre elas essa estabilidade institucional necessária na vida coletiva, na vida em sociedade. Então houve uma opção do legislador, opção que foi garantida por uma mobilização popular, e quase todos os ministros manifestaram sobre isso, quase todos eles fizeram referência. Nós vamos lembrar que nós tivemos 4 leis de iniciativa popular, 2 delas importantíssimas no campo eleitoral. Uma delas, a 9.840, da captação de ilícita de sufrágio, mudou o panorama do combate ao abuso de poder econômico no Brasil. Essa lei de 99 foi extremamente importante. E nós tivemos aí quase um mapa de cassações pelo Brasil afora, com a imposição de uma moralidade muito maior depois dessa lei. E agora, com o primeiro ano da aplicação da lei da ficha limpa, embora o TSE, no primeiro julgamento, tenha entendido que ela seria aplicável, depois o Supremo Tribunal Federal veio corrigir o entendimento e reformou a decisão, entendendo que não seria aplicável em função do artigo 16 da Constituição Federal, já que ela deveria ser aplicada apenas um ano depois do princípio da anterioridade ou da anualidade, como se diz. Quais são os crimes? Eu vou enunciar rapidamente aqui. Patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, os crimes falimentares, da lei que
regula a falência, contra o meio ambiente e saúde pública, abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação do exercício de função pública, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e os crimes hediondos, redução condicional do escravo, contra a vida e dignidade sexual, praticados por organização criminosa e quadrilha urbana. Esses são os delitos que a lei prevê a sanção de inelegibilidade. Obviamente, há uma distinção importante. A suspensão dos direitos políticos, havendo qualquer condenação criminal, é prevista em outro dispositivo, em outro instituto. Para esses crimes especificamente, a lei prevê a inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos, como nós já falamos. Uma outra regra importante, inovação da lei, foi afastar aqueles oficiais em que houve condenação, eles foram condenados pela Justiça Militar. Lá se exige apenas de 2 anos para essa condenação, e há necessidade que a Justiça declare especificamente a perda da patente e a indignidade do oficial. Então, além dessa pena ser superior a 2 anos, há necessidade de menção expressa na decisão para que isso possa acontecer. O prazo era de 4 e foi para 8 anos. Um assunto extremamente importante, e esse parece que foi relevante a notificação que se operou, a ideia de rejeição de contas. Para se ter uma ideia, do Brasil, os casos de rejeição de contas, quando a lei complementar foi editada, a pessoa que tinha as contas rejeitadas simplesmente entrava com a ação na justiça e, pelo simples fato de entrar com a ação na justiça, automaticamente ele poderia se candidatar. Esse era o quadro. E esse quadro, a jurisprudência foi se firmando nesse sentido e fez com que o Tribunal Superior Eleitoral editasse sua primeira súmula, a súmula 001, que explicitava exatamente isso. Alguns juízes entendiam que o simples fato de provoação não significava o afastamento da inelegibilidade. E a jurisprudência, então, depois evoluiu e disse, o próprio TSE, cancelando a súmula a partir de 2006, não basta entrar na justiça, é necessário que a discussão no juiz seja razoável, que tenha fundamento, que o fato de o ajuizamento de uma ação não seja apenas para afastar a inelegibilidade. Hoje a lei trouxe uma regra muito mais importante, porque caso alguém tenha contas rejeitadas, ele vai ter que entrar na justiça e obter do juiz competente o pronunciamento específico acerca da questão. O juiz deve antecipar uma tutela e dizer: a discussão é relevante, os fundamentos e as provas que você apresentou ou que vai apresentar durante a instrução do processo são razoáveis para que ao final a gente possa pensar em desconstituir a decisão do Tribunal de Contas ou da Câmara Legislativa, quando o julgamento acontece pela Câmara Legislativa. Essa é uma discussão também muito importante. No caso de ordenação de despesas, os tribunais de contas julgam as contas. Essa era a posição do Supremo Tribunal Federal e do TSE durante muito tempo. Posteriormente, houve uma modificação no próprio TSE, dizendo que as contas sempre seriam julgadas, no caso do chefe de executivo, pelas câmaras legislativas. E aí houve uma dificuldade maior, porque o julgamento poderia ser político, afastando o julgamento técnico do Tribunal de Contas. Isso aconteceu ainda, é uma discussão a se fazer. No caso de rejeição de contas, a lei vai exigir que a irregularidade seja insanável. O interessante é que o Tribunal de Contas não se pronuncia sobre essa questão. Ele vai dizer que a conta é irregular por alguma irregularidade formal ou por alguma irregularidade material, que pode implicar em ato de improbidade. Em havendo a caracterização do ato de improbidade doloso, e a lei usa exatamente essa expressão, aí sim, havendo uma situação insanável, aí efetivamente o candidato vai se tornar inelegível. Esses acréscimos foram todos colocados no Congresso Nacional. A lei de iniciativa popular, com mais de 1.300.000 assinaturas, não tinha essa exigência. O abuso de poder econômico e político, essa é uma previsão extremamente importante. A gente tem uma inovação muito relevante, eu já estou encaminhando para as considerações finais. A última palestra, a gente, na expectativa do coquetel, ficamos aqui, o pessoal vai acabar, não vai concluir. Então fiquem tranquilos, já estou encaminhando para o final.
o abuso de poder econômico e político, nós temos uma disciplina importante, porque a orientação dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral era no sentido de exigir que determinado ato que se caracterizasse como abuso de poder econômico e político, ou como abuso, né, de poder nos meios de comunicação, que ele pudesse influenciar a eleição. E influenciar o resultado da eleição era algo muito difícil de aferir, de levar a prova disso para o processo. Então, na maioria dos casos, essa exigência era uma maneira, um subterfúgio, para evitar a aplicação da sanção. E os tribunais raciocinavam da seguinte maneira, um raciocínio interessante: nós temos que respeitar o voto da população. E a ministra Carmen Lúcia, quando ela julgou essa questão, ela disse assim: o voto dado para alguém comprado é legítimo, e naturalmente o mandato positivo também é legítimo, obviamente. Então, a lei introduziu uma regra importante: não há necessidade de influenciar o resultado da eleição. Há uma regra expressa da lei, não há como mais interpretar isso de outra maneira. Creio eu, mas nós todos queremos acreditar nisso. Então agora não há necessidade, basta que a conduta seja grave. Sendo grave a conduta, há a intenção do agente, e aí nós vamos ter essa possibilidade. Eu comentava com o professor Darwin sobre a lei, e dizia para ele o seguinte: o professor Solange, especialista, né, em controle interno, né, pode até depois nos ajudar nessas reflexões. O caso do prefeito, seu ordenador de despesa, quando ele ordena diretamente a despesa e assina cheque, configura dolo se ele for diretamente o ordenador de despesa. O prefeito que delega essa atribuição elege alguém para fazer essa despesa, não age com dolo, segundo uma parte da doutrina e a jurisprudência direcionante nesse sentido, porque ele teria culpa em elegendo. Parece que os prefeitos vão delegar quase toda a função de ordenação de despesa, o que é muito bom. Nós temos dois controles. Ele tem que fazer o controle de quem está ordenando a despesa, obviamente. Ele tem responsabilidade também. Isso já servia como argumento para afastar a aplicação pela sanção por improbidade. Então, também é uma maneira de afastar a sanção por improbidade. Mas hoje a gente tem essa orientação e aí nós temos esse risco, né? A gente pode nem ficar contando muito esses detalhes, como se diz. Mas essa situação está aí. Então, já me caminhando para o final, eu queria partilhar com os senhores. O senhor João me concedeu 2 minutos e meio, já estou me caminhando para o final mesmo. O que eu queria partilhar, depois de um congresso em que nós nos encontramos também com pessoas, além da inquietação intelectual, da festa da inteligência, há também a festa do afeto, há também a festa do encontro. Nós encontramos pessoas, confraternizamos, nos aproximamos, estreitamos o diálogo, nos aproximamos como uma forma de exercer o poder legítimo. Poder só é exercido legitimamente se você fizer com o outro, pelo outro, pensando na autoridade, pensando naqueles que estão excluídos. Esse congresso, eu acho que, nesse ponto, foi muito feliz. Nós tivemos aqui expressões de arte e a partilha é exatamente um otimismo. E nós aprendemos muito com os sociólogos, no sentido de que o otimismo e às vezes o idealismo que acompanha o jurista não seja um idealismo, um otimismo ingênuo. Nós não podemos ser ingênuos, no sentido de achar, por exemplo, que tudo aquilo que está na lei está na realidade. O professor Misael tocou nesse ponto, isso é uma verdade. Mas nós devemos acreditar também na possibilidade e na integridade, de uma sociedade que se quer democrática, que se quer mais igual, que se propõe a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a redução das desigualdades regionais, sobretudo a proteção e garantia da dignidade da pessoa humana, que é exatamente a questão do Congresso. Eu vejo um otimismo muito grande quanto uma lei que tem uma assinatura de uma iniciativa popular, mais de, dizem que 1.600.000 assinaturas, mas 1.300.000 assinaturas com título eleitor reconhecido. Essa verificação é feita quando a lei é apresentada. E nós tivemos mais de 60 entidades da sociedade civil que se mobilizaram a partir de algumas decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em 2006,
como os promotores, né, daquele Estado, indignados com alguns candidatos. E aí nós podemos usar a expressão ficha suja, que não tinham honra nem probidade para o exercício do cargo público, se candidataram. Então eles, alegando que o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, deveria ser aplicado, arguíram essa inelegibilidade. E o Tribunal Regional Eleitoral, em vários casos, acolheu a arguição e decretou a inelegibilidade. Naturalmente, isso chegou depois do Supremo Tribunal Federal, o professor Edson certamente acompanhou esse julgamento, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia a necessidade de previsão na lei complementar. Ele não poderia inventar uma situação específica de inelegibilidade, que me pareceu acertado em nome da segurança jurídica, em nome da proteção da boa-fé e de outros princípios que nós poderíamos enumerar. O fato é que a população, a partir disso, se organizou, se articulou e se mobilizou para o fim específico de aprovar a lei. A lei foi aprovada no Congresso, sancionada, depois foi ao Supremo Tribunal Federal e foi, por maioria, reconhecida a constitucionalidade sem nenhuma ressalva, sem redução de texto, sem nenhuma modalidade de interpretação conforme. Então parece que o que a sociedade quer e afirma é a necessidade de nós procurarmos e buscarmos o aperfeiçoamento do processo eleitoral para que nós tenhamos pessoas que tenham um mínimo de honra e probidade para se apresentar à população. O fato de alguém, em face de determinadas condutas, nem poder se apresentar mais como candidato, parece um ganho muito grande, um passo muito largo na direção disso que nós queremos, ser um processo eleitoral mais legítimo, mais limpo. Então parece que isso é muito importante. A gente vem acompanhando esse processo. Nessa eleição, nós podemos ter mudança de um quadro, à medida que vamos escolher governantes, legisladores, que poderão trazer para a sociedade aquilo que ela tanto almeja, espera, que nas várias manifestações na esfera pública, ela tem buscado, reivindicado. Então há necessidade de reconhecer nessa lei e buscar interpretá-la da melhor maneira, buscando exatamente isso, que é a integridade da sociedade. Dizia então o ministro Fux lá, a população não nos falta, mas nós temos que ouvi-la. Todo o poder é do povo, em seu nome é e deve ser exercido. Dizia a ministra Carmen Lúcia, e a homenagem à ministra Carmen Lúcia, porque quando começou a votação, ela foi o primeiro voto divergente. O professor Edson acompanhou e ela manifestou a primeira divergência, exatamente nesse sentido. Quando foi julgada pela primeira vez a questão da aplicação. Ou seja, todos queriam que ela não fosse aplicada e ela disse, não, tem que ser aplicada, é uma questão da moralidade, e já está na Constituição. Quando alguém se propõe a ser um representante dos cidadãos, a vida pregressa compõe a persona que se oferece ao eleitor, que se apresenta ao eleitor. O seu conhecimento na vida pregressa do candidato há de ser de interesse público. Não dá para apagar a vida, não se passa a vida a cada dia. Há uma imagem que me parece muito interessante de um pai que procura um filho, e ele disse, eu sou impaciente, eu tenho feito errado muito. Ele disse assim, então quando você tem uma cerca no fundo da sua casa, cada vez que você errar, você vai lá e faz um preguinho, bate um preguinho lá. E o filho, depois de muito tempo, chega para o pai e fala assim, meu pai, já há algum tempo eu não tenho a necessidade de colocar o prego, porque eu me voltei para a minha conduta e comecei a trabalhar isso. E o pai disse, chegou a um bom ponto. Agora você consegue manter a calma, consegue refletir, você consegue ter um pouco de controle sobre si mesmo. Nós somos racionais porque controlamos os nossos apetites, como dizia Kant. Você vai voltar a ser. E cada vez que você conseguir se controlar e conseguir ter disciplina, você vai tirar um prego. E vendo os muitos pregos, depois de um tempo, ele tirou todos os pregos e comunicou novamente ao pai, dizendo, todos os pregos foram retirados. E o pai fala para ele, é verdade. Mas as marcas, todas ficaram na cerca a te lembrar que você é um ser pregado, que precisa do outro para se equilibrar. Você é um ser que depende do outro para ser humano. Então a necessidade da cultura do cuidado,
do respeito ao outro, sem esquecer as várias marcas que todos nós temos, para que a gente possa efetivamente se mostrar digno e exigir que o outro nos respeite como ser digno também. Muito obrigado a todos pela atenção e paciência.